Oi amigas, tudo bem por aí? Espero que sim, como vocês podem perceber, aqui tá bem friozinho, bem escuro, a gente tá com o tempo fechado, previsão de chuva, não sei se vem, mas o que veio é o frio, então tá friozinho sim por aqui, né? Como vocês veem, eu separei hoje a minha máquina de costura aqui, vou me aventurar em umas costuritas por aqui. Tem algumas roupas para arrumar, né? Não sou costureira profissional, para quem tá chegando aqui agora, gente, eu sou uma costureira amadora, eu sou curiosa, eu vou atrás de algumas coisas dão certo e muitas coisas dão errado. Mas eu tô aí nessa luta, sabe? Tô direto, eu tô mexendo em alguma coisa. Aí eu já separei as roupas que eu tenho para fazer uma arrumação, mas antes de fazer uma arrumação, eu não gosto muito de arrumar roupa, sabe? Não é muito minha praia roupa. Fazer, inventar, algumas coisas até tenho me atrevido, sabe? Algumas coisas tá dando mais ou menos, sabe? Mas sim, ficar arrumando, as coisas assim, eu acho muito ruim fazer essas coisas, não gosto. Mas a gente faz, né? Tem que fazer. Aí, mas eu vou fazer aqui, ó, com esse tecido xadrez, olha que bonito. É um tecido para uma toalha de mesa. A minha sogra comprou um tecido para ela, para fazer uma toalha para a mesa dela de jantar. Então ela tava só com uma toalha e uma só é pouco quando você tira pra lavar, sabe? Daí como tem as crianças, e daí acaba riscando de canetinha, essas coisas. Ela tem uma mesa maravilhosa, mas é uma fase que as crianças estão pequenas, daí então tem que proteger a mesa, sabe? Aí então ela comprou esse tecido assim e comprou essa renda aqui, uma renda preta, né? Pra colocar em volta assim, pra fazer um detalhezinho, sabe? Aí então vocês já viram, pra quem tá aqui mais tempo no canal, já viram que eu já fiz várias toalhas pra ela, né? Sempre que ela precisa de toalha eu faço pra ela, né? Aí não fica assim, nossa, que toalha mais maravilhosa, mas fica uma toalha boa de se usar, tá? Aí até a gente já fez a medida, sabe? E daí sobrou esse aqui de tecido que ela comprou. Aí esse aqui, eu vou fazer tipo um caminhozinho, sabe? Mas eu não sei se vai dar renda, se vai sobrar renda suficiente. Enrolo tudo. Suficiente pra fazer detalhe nesse trilhozinho aqui, sabe? Porque ela tem uma mesa bem linda e é larga. E daí do lado, onde tem essa mesa, ela tem um aparador que tem um espelho, né? Então esse trilhozinho vai ser justamente pra colocar naquele aparador, onde vai colocar as fotos, assim, sabe? Aí então, daí a gente vai aproveitar pra usar esse restinho de tecido que tem aqui. Aí até ela me mandou uma calça dela pra mim arrumar a barra, mas eu não tenho nenhuma linha parecida daquele ali. Eu nem sei se eu vou dar conta de arrumar a barra daquela calça. Gente, quando eu falo de arrumar roupa, o que eu arrumo? Eu arrumo os fundilhos dos shorts, das calças, que estraga, calça de uniforme, fazer barra, essas coisas assim, sabe? O que eu me atrevi diferente, que eu ajeitei, que ficou legal, foram as fardas do Matheus, sabe? Foi uma coisa assim que eu nunca tinha mexido com farda, e como era coisa simples, eu consegui fazer. Mas assim, gente, eu não sei trocar zíper, sabe? Então, coisas mais elaboradas assim, eu não sei fazer. Eu sei bem o básico mesmo. O que eu faço é inventar moda, sabe? E fazer bainha, essas coisas assim, aí eu faço, sabe? Pra alguma coisa assim ainda sai, mas outras coisas assim mais não sai não, tá? Aí eu separei esse aqui, eu tenho mais um monte de tecido pra inventar um monte de coisa. Mas por enquanto eu vou focar nesse aqui primeiro, ver o que eu consigo fazer. Eu quero já entregar esse aqui pra ela, né? Até vocês me perguntaram, Aline, cadê a sua máquina rosa? Porque tem um vídeo aqui no canal que eu faço um tour pelo ateliê. Gente, aquele vídeo, olha, tem uns primeiros vídeos aqui do canal. Aquele ateliê nem existe mais. Existe só o lugar do ateliê, mas ele já nem parece mais que lá, sabe? E daí lá assim, eu mostro uma máquina de costura rosinha bem bonitinha, assim, sabe? Tipo essas de mesa assim, rosinha. Aí me perguntaram, Aline, cadê a sua máquina cor de rosa? O que aconteceu com ela? Gente, ela estragou. A gente ganhou ela de presente de casamento. E é boa, foi uma edição limitada, assim, aquela máquina rosa, sabe? Eu ganhei exatamente aquela rosa e ela era linda. E eu aprendi a costurar bastante coisa nela. Só que ela não é uma máquina assim potente pra você estar costurando direto. Ela era mais assim um socorro, sabe? Mas eu fiz muita coisa legal nela. E daí ela começou a estragar, a gente mandou arrumamos uma vez, arrumamos duas vezes, daí depois não teve mais conserto, sabe? E assim, ó, ela é tão bonitinha, tão xodozinha assim, eu guardei, ela tá guardada, ela tá encaixotadinha ali. E eu vou usar ela de decoração no meu ateliê. Então vai ter um lugar assim bem bonito assim de decoração. Tudo vai ser todo decorado no meu ateliê, sabe? E daí eu vou colocar ela lá, sabe? Né? Naquele lá. Porque arrumar mesmo, gente, não compensa mais arrumar, sabe? Já é muito antiga, já não... E ela foi só uma edição assim. Essa aqui não é minha, essa aqui é da minha sogra, que tá aqui em casa. A minha sogra comprou já faz tempo, foi no tempo da pandemia, quando começou a pandemia, assim, eu tava sem máquina naquela época. Ou eu tava ainda com a máquina, não lembro. Acho que eu tava sem já. E daí ela comprou, porque daí a gente precisava fazer máscara, essas coisas assim, né? Ela mesma comprou, ela mesma não costura.
Aí ela comprou pra gente se dividir, assim, quem precisar, sabe? Pra uma coisa, pra outra, assim. Mas as minhas cunhadas não costuram, né? Tem uma cunhada só que costura, mas muito pouquinho, sabe? Então daí ela não usa e ela acabou ganhando uma da sogra dela também. Aí então ela tem uma máquina pra ela. E aí tá aqui em casa que eu tô ocupando, né? Tô cuidando dela, tô usando por enquanto aqui, né? O meu sonho é ter uma máquina assim desse daqui mais pra frente. Quando tiver o ateliê, tiver tudo ajeitado, quero sim uma máquina bem legal assim de costura pra mim. Mas por enquanto eu tenho outras prioridades agora, já que essa aqui tá aqui, né? Então dá pra gente usar, porque parado também estraga, né? Aí eu vou fazer esse negócio agora pra minha sogra, eu quero levar lá e entregar isso aí pra ela, depois vou arrumar as roupinhas, daí depois eu vou inventar outras coisas. E é isso, gente, eu vou começar o vídeo desse jeito. A hora que estiver pronto aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, que gracinha que ficou. Ficou bem bonitinha. Eu dobrei igual meu nariz, né? Mas ficou bem bonitinho, ó. Ficou bem delicadinha. Aí aqui sobrou esse tantinho de rendinha que nem deu pra passar aqui, ó. Esse aqui ficou tipo um caminho de meia, sabe? Bem estreitinho. Aí, mas é bem curtinho também o aparador dela, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal. Aí esse aqui eu vou levar pra ela que sobrou, pra quando ela quiser que inventa alguma coisa, né? Aí eu vou lá levar pra ela, porque tá fechando o tempo, acho que vai chover mesmo. Ou é muito frio pra nós. Vou aproveitar e vou levar rapidinho, já eu volto pra continuar as coisas. Oi, gente, bom dia, bom dia. Dia seguinte por aqui. Quem diria que depois de um dia de ontem, então choveu, tá? Mas não choveu muito, mais garoa. E tava frio, vocês viram ali, ficou praticamente assim noite a parte da tarde, sabe? Então, e gelou bastante. Hoje tá bem frio por aqui. Mas temos um sol lindo, 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 sabe? Bem gostoso. Esse nosso tempo é uma maravilha, né? É uma montanha russa, né? Tem horas que tá assim, tá assim, tem horas que tá assim, tem horas que tá assim. Ai, ai. Daí, deixa eu contar pra vocês. Ontem eu aproveitei e costurei aquela toalha. A hora que eu retornei, eu fiz um chimarrãozinho ali. E continuei fazendo os reparos nas roupas que eu queria fazer, sabe? E é uma parte meio chatinha, assim, sabe? Por que eu falo que é chatinha, gente? Porque eu não me identifico muito. Eu gosto mais da parte de eu inventar alguma coisa, sabe? Fazer alguma coisa. E eu não gosto muito de coisa muito demorada, muito difícil. Não tenho muita paciência. É engraçado, né? Que pra bordar ponto cruz ela tem paciência. Mas, assim, é porque eu não domino as técnicas, sabe? Então, eu acho um pouco mais difícil. Mas remendei tudo que precisava. Aí tinha casaco de moletom, sabe? Que começa a abrir embaixo do braço. Calça que começa a abrir nas pernas, sabe? Então, já remendei tudo isso. E como eu tinha separado uma pilha, essas roupas, gente, elas estão ali desde quando eu já fiz a limpeza no guarda-roupa do Cauã. E ele perdeu bastante roupa, que ele deu aquela esticadona, sabe? E daí, então, muitas calças não entram mais nele, casacos, que servem pra mim, no caso, né? E pro Matheus, que é mais velho que ele, só que como o Cauã é mais gordinho, o Matheus mais magrinho, aí a roupa agora inverteu. Não é do mais velho que passa pro mais novo e do mais novo que passa pro mais velho, sabe? Aí, então, eu já separei muito dessas roupas e encaixotei, porque são roupas, assim, que não vai ocupar agora, né? Esse ano não vai ocupar. E como o Matheus tem bastante roupa e eu também tenho bastante roupa pra agora, então essas roupas eu já encaixotei, sabe? Pra quando tiver na casa nova. Daí, vai usar? Não sei. Se eu não usar, eu vou doar tudo. Mas eu já lavei, dobrei, encaixotei tudo que não servia. Até coisas, assim, que tinha... como que eu falo? Muita camiseta, sabe? Muita coisa assim que eles têm que vão ganhando, sabe? Então essa parte de limpeza eu já tinha feito. E essas roupas que eu separei era justamente também dessa etapa. Quando eu separei para encaixotar e algumas que eu dei,
Eu já vi que precisava de reparo, então eu já falei, não, vou fazer o reparo, aí eu lavo e encaixoto também, né? Então essas aí que eu arrumei ontem são dessa etapa, sabe? Que ficou ali pra arrumar, então eu já coloquei tudo pra lavar hoje, junto com as roupas que a gente tinha aqui, né? Também de frio assim. Então daí provavelmente já a hora que tiver tudo prontinho, essas aí vão todas pra caixa. Eu tenho bastante coisa pra encaixotar de novo, sabe? Tô precisando me dar um tempo pra encaixotar essas coisas, mas eu quero umas coisas que eu quero mostrar pra vocês antes. Gente, eu vou aproveitar e vou fazer um cafezinho agora pra mim, um cafezinho não, um cappuccino pra mim, e daí eu vou levar vocês pra ver que já tá preparando, né, quase pronto já pra receber a nova remessa de pintinhos aqui no sítio, então logo vai alojar, então já tá tudo nos conformes lá. Eu não tô trabalhando lá, vocês sabem, eu não tô indo, né? Por causa das minhas alergias, então eu não tenho ido lá, só quando precisa muito. No caso, para descarregar os pintinhos, aí eu vou para ajudar. Mas me ataca igual, sabe? Mas daí eu vou porque precisa de ajuda ali naquela etapa, sabe? No mais, a gente tem um rapaz que tá ajudando a gente, que tá trabalhando aqui, tá fazendo essa parte, sabe? Então, meu marido já saiu cedo, que ele foi para colher, né? Eu estou solita por casa, de novo. Agora eu só tenho companhia após o almoço, tá? Após o almoço, daí Caô já tá por casa de novo, por enquanto eu estou sozinha. Vou fazer meu cappuccino, mostrar pra vocês como é que tá bonito. Hoje tá bonita aqui a imagem. Olha que linda. Hoje não tá feio, né? Ó, a mesma imagem de ontem, ó. Acho que eu gravei aqui, né, pra vocês. Olha como dá a diferença, né? Tá bem bonito. Gente, meu pezinho de pitanga sofreu um ataque. Olha como ele ficou. Ele tá bem sem folha. As formigas atacaram ele. E atacaram até a plantinha que tava aqui, ó. Olha aqui, ó. O que sobrou da planta? Sobrou quase nada, né? Ela tava tão bonitinha e não sobrou muita coisa. Ai, as formigas estão terríveis por aqui, gente. Nossa, olha o Cauã esqueceu a bola dele aqui. Tem que guardar pra dentro. Não pode ficar aqui no sol, senão ela estraga também. E a gente já tá por casa de novo, né? Fiquei só um pouquinho lá. Não falei nada com vocês, não conversei nada com vocês lá, porque vocês viram o quanto tava alto, né, o barulho. Agora tava super intenso lá, tudo que tá sendo feito, enchendo os coxinhos, né, aqueles redondinhos todos lá, que são coxinha infantil, que é a linha, onde se coloca a comidinha, né, a ração pros pintinhos. Então aí o barulho é intenso mesmo, que todas as linhas estavam trabalhando ali ó, naquele momento, e daí é forno trabalhando já aquecendo o ambiente, né? É todo um cuidado, gente, é tudo cheio de cuidados, né, pra receber os bichinhos, né? E como tá frio aqui, então o cuidado dobra. Então tem que estar tudo bem quentinho, bem bonitinho, bem ajeitadinho, tudo como tem que ser, pra gente ter um bom resultado lá no final. Então, o cuidado maior dos pintinhos, principalmente na época do frio, é a chegada deles, né? Eles precisam ser bem recebidos e bem cuidados nos primeiros dias para ele se desenvolver super bem, para ele ganhar peso, né? E depois ele não ter aquele estresse, sabe? Então, o manejo adequado sempre é a melhor opção. Muita gente fala assim, ah, mas é muita frescura, é muito isso, muito aquilo. Não, não é, tá? Foram feitos estudos e coisas comprovaram que se trabalhar de uma forma vai dar resultado, se trabalhar de outra forma não dá resultado. Então, quem é que quer ficar parado? Não, todo mundo quer crescer e crescer bem, né? Evoluir bem no seu meio ali, né?
Então a gente tenta fazer assim tudo, né? Se adequar assim no máximo tudo, né? Tudo organizando, tudo mudando, tudo que tem de novidade, o que tem de conhecimento, tudo a gente vai adquirindo para cada vez trabalhar melhor, né? E graças a Deus a gente tem tido bons resultados já. Então, coisas assim que quando você... Conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais conhecimento você tem a respeito de um assunto, melhor você evolui ali naquela área, né? Então, estamos trabalhando para melhorar cada dia mais. Graças a Deus já estamos colhendo os frutos dessas mudanças que a gente tem feito por aqui, né? Nessa parte do aviário. Aí, vocês estão vendo que tem uma pia cheia de louça aqui, né? Eu não escondo de vocês, porque vida real é assim mesmo. Ontem fiquei com preguiça de lavar louça, hoje tem um monte de louça me esperando aqui. Temos também uma máquina de costura ali, que eu tava costurando umas cositas aqui, né? Mas isso aqui é uma coisa para outro vídeo para vocês. E aí, deixa eu falar uma coisa que sempre... Ah, lembrei. Me perguntam sempre aqui a respeito de moscas. Eu já tive contato com outras pessoas, assim, que estão no meio rural e coisa assim, e normalmente tem muita mosca, né? No inverno não tem tanta mosca assim, porque é natural ter menos insetos no inverno por causa do frio, né? Aí sempre questionam pra mim assim, Aline, como que é a quantidade de mosca? E tem muita mosca, né? Porque eu já comentei que eu não tava gravando receita por causa da quantidade de mosca. E, gente, não é mosca do aviário, tá? As moscas que a gente tava tendo aqui são do aprisco, né? Que não tem nada a ver com a gente, do aprisco que tem aqui das ovelhinhas, que é bonitinho. Então, assim, quando o cocôzinho delas tá bastante ali, quando tem bastante esterco na esterqueira e coisa arada, que eles fazem limpeza, gente, eles cuidam tudo, faz tudo certinho também ali, tá? Não é de cooperativo, não é nada, né? É do vizinho aqui, eles fazem tudo certinho. Mas quando acumula, quando dá alguns dias de chuva, alguma coisa assim, é claro, né, os bichos estão presos, eles vão estar fazendo cocô e xixi ali, e é claro que vai dar umas mosquinhas sim, né, porque elas são atraídas por aquilo ali. Já em questão do aviário, mas assim também, eles mantêm sempre limpo, tá? Eles estão sempre tirando ali, tá sempre limpando, tá sempre lavando, tá sempre maravilhoso, sabe? Mas só que tem dias que é roça, né, gente? Não, tem coisas que não tem como a gente fugir, sabe? Mas a questão do aviário, gente, não tem mosca. Por quê? Porque, gente, é tanta coisa que precisa ser feito de limpeza, de produtos que se usa por causa de... como é que fala? Para não proliferar bactérias, doenças e nada disso. Aquele pó branco que vocês viram aí na imagem é cal, que tem desde dentro, dentro do aviário, quando é feito limpeza e tudo. Nossa, gente, é tudo esterilizado tanto. Então, assim, para não dar doença, e quando você faz essa grande limpeza, sempre mantém aquela limpeza, cada vez é exigido mais limpezas ainda, né? E a gente ainda, eu falo assim, a gente ainda não está 100% como a gente deveria. Na parte de limpeza, sim, ok. Mas, sim, esteticamente a gente tem muita coisa pra fazer lá ainda, tá? Mas a gente tem que ir também conforme as pernas alcançam, sabe? As pernas? Essas pernas. Então, mas a gente tá indo. Mas, assim, tudo que é o mínimo pra ser feito, assim, que é feito aquele cal, tudo lá em volta, foi feito, quando saiu o último lote de frango, foi feita a retirada total do esterco, tudo lá de dentro dos aviários foi feito, veio uma equipe, lembra que eu mostrei pra vocês, que o pessoal tá fazendo retirada e tudo. Depois daquilo foi feita uma grande limpeza com produtos específicos, com acompanhamento de pessoas e tudo assim, pra não ter proliferação de doença, pra não ter nada disso. Então tudo bem certinho. E isso, consequentemente, esse capricho, né, faz com que não atraia moscas. E não tem mosca dentro do aviário, porque sempre perguntam, ali, tem mosca dentro do aviário? Não tem, gente. Eles são criados, o lote todinho, o aviário é fechado e não dá mosca. Mesmo tendo esterco, tendo tudo lá dentro, é sequinho o esterco, é bonitinho, é todo ajeitadinho, tudo, assim, coisa de outro mundo, sabe? É tudo muito organizado, tudo muito certinho, então não dá, gente, não dá moscas. Então, assim, se tiver chovendo, pegamos 2 semanas de chuva direto, coisa errada, aí sim, pode ocorrer sim, porque daí vai ter esterco molhado às vezes um pouco do lado de fora, às vezes da casa de compostagem, alguma coisa assim, aí assim atrai um pouco de mosca. Mas sim, vai ser bem pouquinho. Mas sim, gente, olha, de todos os anos que eu tô aqui já no sítio, e as coisas mudaram tanto, que faz muito, mas muito tempo mesmo que a gente não tem moscaiada e coisa arada assim, sabe? Nossa, é igual ratos, assim, não tem.
Não tem aqui porque tem um controle, você tem que ter um controle das coisas, sabe? Então você tem que ter as iscas, você tem que ter aquele manejo, tudo. Quando você faz tudo certinho, né, gente? Se foram feitos estudos, e os estudos apontam que se você trabalhar daquele jeito, vai dar certo e que vai melhorar, por que você vai contra? Não tem necessidade de ser contra, né? Então você vai a favor daquilo ali, né? E dá realmente certo. Então a gente não tem problemas assim com ratos, com moscas, nada assim. Tem mosquinhos assim, mas assim pouquinho, né? Porque também você vai fazer o quê, né, gente? A gente tá no céu aberto, na roça, tem mato, tem capim, então tem inseto, mas assim, quando você trabalha certinho, ó, tudo funciona muito bem. Eu conversei um tempo com uma seguidora, eles tinham, criavam porcos, e ela falou que ela tava sofrendo muito com muita mosca, né? Tinha muita mosca. Então eu não sei como que era lá, né, dessa seguidora, se elas criavam cooperativo, ou às vezes é aquele porquinho, né, que você tem aí no quintal, quem mora na roça tem, né, aqueles porquinhos. Aí se tá sujo realmente, né, se tem uma coisa assim, se o manejo não tá correto, é claro que vai acabar atraindo moscas, né? Porque elas vêm atrás da sujeira, né, ali que tá a comidinha delas, né, então elas querem ali. Então se você não tem aquilo ali, por que elas vão vir? Elas vão ir para outro lugar. Não vindo aqui, tudo bem, né? Ai, gente, a conversa tá boa, mas eu vou dar um jeito nessa louça aqui agora, porque eu tenho mais coisas para fazer, né? E quando a gente pensa, amanhã eu vou e eu tenho tanta coisa para fazer. Agora é bem cedo aqui, mas eu quero fazer muita coisa. Eu vou tentar registrar bastante coisa para vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tava fazendo. Então, eu lavei a louça, por enquanto ela tá aqui. Eu ainda não finalizei a cozinha, porém ela tá lavada, mas não tá finalizada aqui, porque eu ainda vou mexer mais algumas coisas, depois eu finalizo tudo junto. Aí, aqui vocês viram que eu tava separando carne. Então, meu marido trouxe carne, aí eu gosto sempre de pegar e deixar separado pra poder congelar, porque não vamos consumir agora essa carne, né? Então, pra não ter aquele bolo de carne congelada, que depois você não consegue descongelar de jeito nenhum, eu gosto de guardar de uma forma que vai facilitar a minha vida depois. Então, ele trouxe minga, que é aquela minga sem osso, tá? Então, ele trouxe 2 pedaços, assim, eu separei em 2 pacotes, que se eu precisar só um, assim, pra assar no forno, ou no espeto, não sei de que jeito, ou precisar fazer até mesmo na panela. Aí, então, é mais fácil você tirar o pedaço assim, do que você ter aquele bolo gigante, né, de carne pra tirar aquela bola de futebol de dentro do freezer. Assim, fica bem facilzinho. Aí, então, eu já deixei elas separadas. Eu corto esse excesso de saco aqui, ó, porque fica feio, sabe, sobrando. Aí, aqui, eu já deixei separado os bifes. Vocês viram que era bastante bife, eu já fiz a limpeza deles, que vem sempre cheio de nervinho, de gordura. Eu não gosto de guardar daquele jeito.
Normalmente, eu costumo guardar nas bandejinhas, mas eu tô sem bandejinha. Vocês já viram aqui no canal, já mostrei pra vocês como que eu faço. Eu reaproveito aquelas bandejinhas de isopor quando eu compro macarrão caseiro, né? Ou bolacha. Aí, então, eu sempre gosto de reaproveitar aquelas bandejinhas. Só que eu tô sem nenhuma, todas as minhas estão em uso, tá? E então, eu gosto de separar elas bem bonitinhas. Pera aí, gente, chegou gente. Voltando aqui. Aí, então, é sempre fácil você colocar nas bandejinhas e depois você passar aquele plástico filme em volta e guardar porções menores, é bem mais fácil. Essa aqui é uma outra forma que a minha sogra faz bastante, que é colocar assim separado. Ó, aqui é aqueles rolinhos, sabe, de freezer. Só que ao invés de você colocar dentro, aquele monte de pedaço dentro, aí eu deixo separadinho assim, eles em camadas, que quando eu quiser, eu venho aqui e pego somente os bifes que eu vou, digamos que eu vou fazer só esse aqui para 2 pessoas. Então eu venho e pego só esses bifes aqui congelados e o resto continua aqui. Ele tá separado por várias camadinhas, tá vendo, ó? Várias camadinhas aqui, sem temperar. Esse aqui eu tempero na hora, tá? Aí eu coloquei um aqui por cima, ó, fechadinho aqui por cima. E por que que eu coloquei nessa forma? Agora com uma mão eu não vou conseguir arrumar bem arrumadinho. Eu coloquei nessa forma aqui pra levar um pouquinho, pra dar começar a congelar ele, pra daí eu colocar num outro saco maior, sabe? Por quê? Porque você não pode deixar a carne aparecendo assim quando você vai congelar, sabe? Ela fica preta, fica com gosto ruim, aí não fica legal não, tá? Então eu só coloquei aqui porque eu vou levar assim na forma, que daí ela já dá uma endurecidinha só pra mim conseguir colocar direitinho naquele saco e ela não virar um bolo. Assim, quando eu quiser, eu venho e tiro somente os bifes que eu preciso, porque eles não estão grudados um no outro, sabe? Então, eles estão todos congelados, mas estão todos separadinhos pelo plástico. É bem prático, bem fácil pra tirar. Então, esses aqui tá sem temperar, tá? Esse aqui também tá sem temperar, tá, gente? É só a carne mesmo ali pra congelar. Aqui, eu aproveitei, já que eu tava arrumando aqui, tirando os bifes pra ficar mais bonitinho, pra fazer eles maiores, assim, sabe? Aí vai sempre ficando aquelas pedaceiras que normalmente, às vezes, uns bifes que são mais grossos também, sabe? E eu não gosto daquelas gorduras, aqueles nervos, eu vou tirando tudo. Então, eu fiz uma limpeza. Vocês viram, né, que a Tiguinha já ficou aqui esperando, né? Que ela sabe que é o momento dela. E o Mike tava na janela do lado de fora esperando também um pedacinho de gordurinha pra ele comer. Aí, então, esse eu vou temperar. E esse eu não vou congelar, porque esse aqui eu vou fazer na janta. Então, eu já vou deixar temperadinho aqui no potinho dentro da geladeira. Então, quando quiser, já vai estar aqui prontinho. Vocês viram também que eu coloquei carne moída numa panela ali. Pera aí que eu vou levar vocês lá. Eu até separei aqui que a gente vai temperar junto, como é que eu gosto de temperar. Ó, eu coloquei uma carne moída aqui, gente, eu nem limpei o fogão, ó, o fogão tá sujo, ó. Ai, nossa, eu tô com tanta raiva dessas panelas aqui que só eu sei. Essa panela feia, velha, pôde. Precisa de uma panela nova. Aí, mas é que as minhas estão lá no barracão, né, gente? Isso aqui era só um suporte aqui. Vai fazer o quê? É o que tem, né? Vamos ao que tem. Aí, eu coloquei a carne moída aqui, porque daí já vai ser pro almoço, sabe? Então, como eu tenho algumas coisas prontas pro almoço e outras não. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma carne moída, assim, que eu sempre gosto de ter. A gente vai almoçar e eu sempre gosto de ter nos potinhos, né, pra comer com pão, né? Quando o Cauã tá com fome, é melhor do que ele comer pão com presunto e queijo, né? Então, quando tem carninha pronta no potinho, ele gosta de pão com carne, né? Então, é melhor carne do que presunto, né? É menos sal. Mas é tão gostoso quanto, né? Agora vamos voltar lá que a gente vai temperar aquele bife junto. E aqui eu vou fazer um tempero bem simples, tá? Deixa eu deixar esse aqui. Depois que a gente temperar, eu já coloco ele. Eu deixei o saco aqui pra mostrar pra vocês. Mas é que daí, tipo, eu vou colocar aqui, ó. Assim, ó, tá? Senão vocês não conseguem entender. Tem que ser um saco maior. No caso aqui, o meu cabe dessa forma, sabe, ó? Aí eu vou colocar pra ele pré-congelar assim, porque daí não vai deixar preta a carne. Depois que esse aqui congelar, eu tiro da forma e coloco só a carne dentro desse pacote. A forma depois eu vou guardar, que vai diminuir o espaço. Aqui vocês estão vendo que a forma é bem grande, né? E não precisa ela ficar lá, é só pra congelar eles, pra ficar melhor. Se eu for colocar assim no saco, pode ser que eles vão ficar tudo torto, sabe? Daí cai pro lado, daí vira uma bagunça. E assim fica mais fácil, tá? Acho que agora vocês conseguiram entender, né? Aí aqui, então, eu já deixei separado esses bifinhos aqui, que são os pedacinhos pra fazer assim na panela, né? Fazer molho. E eu vou descascar uma cebola, descascar aqui junto, vamos fazer tudo junto. Esse lixeiro é sempre polêmico toda vez que ele aparece aqui. Porque tem gente que fala que é nojento ter lixeiro em cima da pia. Gente, o meu lixeirinho da pia, ele é só pra essas casquinhas aqui, essas coisas assim, sabe? É uma sobrinha de comida, alguma coisa, e ele não é nojento porque eu lavo ele umas 3 vezes no dia. Toda vez que eu lavo a louça, eu lavo o meu lixeiro. Nunca fica nada aqui, sabe?
nunca fica nada aqui, sabe? Então ele não é pra recicláveis, nada disso, é só pra casquinhas, tá? Aqui eu vou deixar as cebolas grandes, tá? Porque quando eu faço, assim, só esse bife, assim, na panela, o meu Cauãzinho não come cebola, tá, gente? Ele gosta do tempero, mas ele não come cebola. Então, quando a gente pica maior pra temperar, a gente vai ter o sabor, né? Quem gosta de cebola, come a cebola. E quem não gosta da cebola, vai tirar a cebola, tá? Aqui em casa funciona assim. Então, por isso que eu não pico bem pequenininho nesse caso aqui, tá? Agora, se todo mundo come cebola, gente, tá tranquilo, tá? Mas eu gosto até do visual da cebola quando você faz o bife, assim, só colocando ele na frigideira, depois que ele tá temperadinho aqui. Eu gosto do visual dele com a cebola, sabe? Eu acho que fica mais bonito. E eu aproveito tudo, a cebola, até aquela bundinha da cebola que fica assim, ó. Até isso eu aproveito. Então, bem cheio de cebola. Vou colocar aqui alho também. Ó, é só alho esse aqui. Esse aqui eu já compro ele assim, ó, é dessa, que é a marca Niortenha, né, mas tem várias marcas. Eu gosto desse daqui porque quando eu me apuro, eu não consigo fazer o meu alho mesmo, triturado. Esse aqui é puro alho, então não tem adição de sal, não tem uns que tem amido junto, sabe, daí eu não gosto. Então esse aqui é alho, tá? Então vou colocar uma quantidade bem generosa aqui, porque a gente gosta de temperinhos, né? Aqui eu vou usar também coloral, tá? O meu coloral, ele tá no finzinho aqui, tem que já repor o meu vidro. Eu já tenho ali pra abastecer. Eu tenho que começar a abastecer meus vidros, gente. Tá tudo meio, sabe, no finzinho, acabando. E como eu tô cozinhando por aqui, então tá saindo tudo que tinha nos vidrinhos aqui, sabe? Aí eu vou colocar um pouquinho de orégano, mas é só um pouquinho, tá? Esse aqui é um orégano sequinho. Acho que vocês já viram aí, né? Eu comprei um pacotão de orégano, gente. Daí eu dividi 2 vidros. Assim, ó. Deu 2 vidros assim, que daí um eu levei lá pra chacrinha e um eu deixo aqui em casa, que eu uso bastante, sabe? Aí sal, né? Aqui eu já vou deixar com sal, porque eu já vou... Aí você coloca o tanto de sal que vai aí, que vocês consomem, tá? Depois de misturado aqui, gente, ó, depois de colocado tudo, né? Só misturar, bem misturadinho. Eu não gosto de colocar limão, nada dessas coisas, tá? Nem vinagre, nada disso não, tá? Limão e vinagre eu gosto pra frango. Agora, pra carne de boi, eu não gosto. E assim, eu não gosto de fazer assim e congelar também, tá? Eu já fiz tentativas, não gostei do sabor depois, eu achei que não vale a pena, sabe? É uma coisa prática que não compensa você fazer pra congelar, sabe? Frango compensa você temperar e colocar nos pacotinhos e já guardar eles congelados. Fica muito bom. Agora, a carne de boi, essa bife assim, gente, não compensa, tá? Então, é melhor você guardar assim, como eu mostrei pra vocês. E daí, depois daqui descongelado, você já temperar assim, do que você fazer isso aqui e congelar, tá? Não vai ficar a mesma coisa, vai ficar aquela carne ruim. E eu gosto de carne, né, gente? Então, eu sei o que eu tô falando, né? Então, não gosto de carne ruim, não. Tanto é que o meu bife, eu já não compro qualquer bife. Eu compro um bife de patinho ou de coxão mole e já peço bem fino. O patinho é melhor ainda porque ele não tem muita gordura. O coxão mole é um pouquinho mais maciazinho. Mas o patinho, ele não tem muita gordura. E se você pega ele fininho, ele fica top. Olha que bonito que ficou, gente. Ficou uma gracinha, né? Então aqui agora eu só vou colocar a tampa e vou colocar na minha geladeira que eu já vou usar na parte da noite. Dá pra você manter, gente, até uns 2 dias na geladeira. Eu já consegui manter, assim, tipo, pra fazer 2 dias seguidos, assim, quando tá muito corrido aqui. Que tem épocas que, às vezes, principalmente quando eu tava indo trabalhar no aviário, aí quando eu vinha, eu chegava já 11 e pouco pra fazer o almoço, sabe? Bem corrido. Então, quando eu tinha tempo, eu já deixava temperado, assim, pra 2 dias. Então, eu vinha e só pegava a carne e já colocava pra fazer, sabe? Então, daí era bem facinho. Só não aconselho congelar, tá bom? Mais do que isso, eu acho que não fica legal, porque daí a carne tem que estar congelada, tá, gente? Então, 2 dias temperadinho de boa na geladeira. Fora isso, gente, já não aconselho não, tá? Vou guardar isso aqui agora. Deixa eu pegar meu pano aqui. Vamos guardar essa bagunça aqui agora, né? Que ficou uma bagunça aqui, né? Vamos fechar o lixeiro. Vamos guardar as carnes e arrumar a bagunça. Gente, eu já guardei as carnes tudo. Aí eu acabei de arrumar aqui, ó, um abacate, ó, com açúcar, ó, que vai ser a sobremesa já. Olha que delícia, vocês gostam de abacate com açúcar? Eu gosto, tem gente que gosta de colocar leite em pó, espremer limão junto, fazer vitamina. Gente, pra mim um abacate, só abacate, o açúcar, eu me dou a esse luxo. Olha, eu não gosto de coisa muito doce,
Mas eu não dispenso um abacate com açúcar. Eu acho que me remete à infância, sabe? Eu lembro do meu pai. Eu tenho poucas memórias do meu pai, que ele faleceu, eu tinha 9 anos, né? E ele fazia sempre abacate com açúcar assim. E eu lembro que ele colocava assim na casquinha do abacate, sabe? Ficava aquele copinho assim. Aí ele colocava ali pra gente comer. E eu adorava aquilo, sabe? Aí ele falava assim que era cocô de nenê. E realmente lembra cocô de nenê, né? Sempre tirando sarro. Aí, então é uma lembrança que eu tenho dele. Eu adoro abacate assim. Adoro todo jeito abacate, né? Mas pra mim, não precisa mais do que abacate e açúcar. Não precisa colocar mais nada aqui dentro, que pra mim tá perfeito. Até deixei separado aqui 2 potinhos pra mim devolver pra minha sogra, que ela trouxe 2 vezes outras coisinhas aqui pra gente. Aí, então, eu vou devolver esses potinhos pra ela. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que tá, como é que eu arrumei ali no... Então, vamos começar por aqui, ó. Que é onde eu coloquei a forma com os bifes, ó. Eu coloquei aqui, aí depois, quando der uma congelada legal, eu tiro a forma e guardo só o pacote com os bifes. Fica bem prático, bem fácil. Meu freezer, ele tá bem abastecido, graças a Deus. Mas não tá muito arrumado, mas eu vou mostrar pra vocês, sim. Não tá bagunçadão também, mas não tá muito arrumado. Eu já tá começando a criar assim, ó, sabe? Aí tem precisando descongelar. Esse aqui tem que descongelar, sabe? Então, aqui em cima tem forminha de gelo. Aí eu coloquei as carnes aqui, um resto de picolé do verão e um resto de sorvete também. Aqui na primeira gaveta eu tenho bastante coisa assim, gosto de deixar bem arrumadinho pra mim me achar. Então eu me acho, então pra mim a organização tá perfeita, sabe? E como é só eu que mexo aqui, então eu fico bem tranquila. Deixa eu prender essa porta aqui, porque ela fica voltando. Aí aqui eu tenho, aqui eu tenho filé de... bife, né, de peito de frango. Aí eu tenho um aqui que sobrou, ó. Eu coloquei aqui, já coloquei bem do lado, assim, pra mim lembrar que tem um aqui. Tem nuggets, tem bacon, salsicha aqui congeladinha. Eu tenho uns restinhos de macarrão. Eu tenho uma bandeja completa e 2 bandejas com sobrinhas, assim, que eu faço sopa, sabe? Aí aqui também é salsicha que tá. Aqui embaixo eu tenho anel de cebola pra fritar. Aqui eu tenho peito de frango moído, que eu sempre falo pra vocês que é muito bom ter pra fazer molho, né? Então eu tenho aqui, então fica super organizadinha essa gaveta. Já na próxima gaveta, eu tenho milho verde. Gente, esse ano eu não congelei milho verde. Olha que vergonha, eu tô só com isso daqui. Eu já mostrei outras vezes pra vocês o freezer carregado de milho verde. Eu tô só com uns poucos pacotes de milho verde. Aí aqui eu separei carnes que são pra assar, tá? Deixa eu ver, é o de assar? É as carnes de assar. Aí então eu deixo aqui, que são carnes pra assar, tem várias carnes aqui, né? E aqui também, aqui tá pesado, hein? Ó, aqui também, gente, são carnes pra assar, tá? Então, todos os pacotes, e aqui é o que eu coloquei hoje, ó, vocês podem ver que tá molinho, e esse aqui é o que eu coloquei hoje também. Quando a gente consegue um preço legal, a gente sempre pega, assim, né? Então, tá bem abastecido aqui, graças a Deus. A gente fala pra assar, mas não é só pra assar, né, gente? Carne é pra fazer qualquer coisa, né? Aí aqui, eu setorizei só a parte de frango, sabe? Então, eu tenho esses filezinhos aqui que são empanadinhos. Eu tenho mais aqueles bife de peito de frango aqui, que consome bastante aqui em casa. Aqui eu tenho um kit de risoto, que são coxas já picadas e peito aqui pra fazer uma panelada de risoto. Meio da asa assim temperadinho, e tem um pacote de linguiça aqui também. Então tá bem cheinho. O que eu não tenho congelado dessa vez... Nossa, eu não consigo nem fechar aqui, ó, tá vendo? O que eu não tenho congelado dessa vez, gente, aqui eu tenho só gelo, ó. Só um pacote de gelo. Então não tenho nada assim. O que eu não tenho congelado dessa vez aqui é... carne moída, vocês viram, não tem carne moída, não tem bolinho de carne, não tem outras coisas, né? O que tem é isso aqui. Eu vou mostrar também o freezer da geladeira, que ele tá bem vazio, porque eu não fiz preparos, não tem nada de preparos. Então, isso aqui é a vida real mesmo, do jeito que tá. Mas, graças a Deus, tá bem recheadinho, né? Nossa, obrigado, Senhor, que nunca falta na minha casa, nem na casa de nenhuma das minhas seguidoras. Na verdade, nem das que não são seguidoras, né? Que não falta na casa de ninguém. E eu não tava mentindo quando eu falei que tá vazio, gente. Ó, tá bem vazio. Eu não tenho nada de verdura, legume, não tenho nada de preparo, não tenho couve picada, não tenho nem tempero picado, não tem nada, gente, tá? Tá cruel o negócio. Eu preciso pôr hortifruti urgente. Tá tudo vazio. O que temos aqui são polpas, algumas polpas. Aqui o presunto, né? Que ainda tem hambúrguer, que ainda tem... Antes aqui tava cheio de hambúrguer, né? Agora já diminuí os hambúrguer e coloquei dois pedaços de presunto, que daí segura as polpas e segura eles ali pra ficar arrumadinho, né? Ó, aqui tá vazio, nadinha. Ali ainda temos mussarela congelada, presunto. Aí eu tenho um restinho de feijão e um pouco de molho de tomate caseiro que eu tenho. Só, gente, eu não tenho nada de preparo. Acho que
a vez mais feia que eu mostro pra vocês. Pelo menos a geladeira tá em ordem, assim, né? Tá abastecida, tem comidinha. Ó, os bifinhos eu coloquei ali, gente. Já deixei preparado também uma saladinha já lavadinha, picadinha, não temperei. Coloquei o plástico filme assim na travessa, que daí quando eu for fazer janta à noite já tá pronto. Tipo, já temos feijão cozido, eu tô esquentando ali já feijão e arroz, sabe? Aí temos bife temperadinho já pra fazer na hora. O feijão tá cozido, é só cozinhar um arroz, a salada tá pronta, daí só fazer mais algum outro acompanhamento. Eu tenho aqui um potinho com lentilha ainda, um pouquinho de arroz de forno e um potinho com mandioca cozida. Então, provavelmente eu vou fritar à noite essa mandioca, né? Então, já tô com o jantar pronto. E aqui, nesse pote aqui, eu tenho as minhas saladas verdes, né? Que estão tudo lavadinha, tudo guardadinha, bonitinha. Ele tem umas frutinhas e algumas coisinhas aqui embaixo, nada muito assim. Na geladeira temos muito ovo. E só também, gente, não tem muita coisa assim, mas também, graças a Deus, bem abastecida. Eu falo assim que é a vez mais feia que eu mostrei pra vocês, porque normalmente eu mostro principalmente o freezer aqui. O meu freezer ele está sempre muito cheio, né? De lasanha, escondidinho, é macarrão caseiro, é bolinho de carne, é isso, é aquilo. Tudo que eu vou inventando, coisa arada, pão. Então tá sempre muito abarrotado. Mas olha, quando tem dias corridos, gente, é o que salva a gente. Daí assim, agora tem que repor tudo isso aqui, né? Então eu preciso trabalhar e repor todas essas coisas aradas que tá faltando, das minhas coisas pré-prontas. Então eu não tô muito prática na cozinha, já que eu usei tudo que tinha minha praticidade. Agora eu tenho que encher tudo de novo para ficar tudo prático de novo. E, gente, já vou finalizando esse vídeo por aqui, porque meu marido já ligou, já tá precisando de apoio. Então eu já tô indo. Por isso que eu já fui adiantando almoço, enquanto tava fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra. Eu nem vou secar a louça, vou deixar ali pro Cauã quando ele chegar. Eu já deixei até uma marmitinha aqui pra ele, ó, que eu já guardei panela, já aproveitei, já tava lavando todas essas coisas, deixei pronto uma marmitinha pra ele. E 2 potinhos que sobrou carne, né, e sobrou feijão, então eu já coloquei, vou colocar na geladeira agora e vou deixar só a marmitinha dele aqui fora pra quando ele chegar da escola, ele se esquentar e ele comer, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que agregou alguma coisa aí no seu dia a dia, na sua rotina, que alguma dica que eu trouxe aqui, de como eu faço aqui em casa, tenha te ajudado a melhorar alguma coisa aí na sua casa também, tá? E me contem como que vocês fazem algumas coisas aí também, porque eu adoro saber. É sempre bom. Conhecimento nunca é demais, tá? Gente, fui indo. Tchau. Muito obrigada pela companhia. Não esquece de deixar o like no vídeo. Até a próxima vez, se Deus quiser.